Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre esse símbolo que está presente em todas as mandalas e que é o círculo. Então, gente, nas mais diferentes culturas, um dos principais significados do círculo é o de representar o universo. Acredito que quem acompanha o canal aqui há mais tempo já deve ter me ouvido falar algumas vezes que o círculo representa a unidade de tudo que existe, a totalidade, a consciência de que tudo é uma coisa só. E o centro do círculo representa a origem de todas as coisas, de todas as possíveis manifestações que contém o círculo. Ele nos lembra que viemos todos de uma mesma origem e que somos um. Eu vou falar algumas possíveis interpretações desse símbolo e o que eu disser aqui vai estar relacionado com alguns estudos que eu faço sobre a cosmogênese e a geometria sagrada. Então, um círculo simples, ele representa o infinito, o universo, a totalidade. Se ele tiver um ponto no centro, é a primeira manifestação do princípio criativo divino. Se esse círculo estiver dividido por uma reta horizontal, é a primeira divisão do princípio divino em duas polaridades, que são opostas e complementares, que é a masculina e a feminina. Aí, essas divisões também nós podemos relacionar com o óvulo fecundado, que passa por esse processo de divisão celular para a formação de um novo ser. Então, de novo, nos remete à ideia de origem. O círculo com uma cruz no interior significa o momento da criação, quando o princípio masculino e o princípio feminino se integram. Se dentro do círculo tiver um triângulo, simboliza o princípio espiritual ou ternário dentro dessa totalidade. E aí, cada cultura dá um nome para essa trindade. Para o cristianismo seria Pai, Filho, Espírito Santo. A cultura egípcia representa a trindade como Osíris, Ísis e Horus. Para os hindus, ela é composta por Brahma, Shiva e Vishnu. Mas ela também pode se referir ao corpo, alma, espírito, começo, meio e fim. E por aí vai. Como nós estamos vivendo na terceira dimensão, nós temos essa tendência a ver as coisas de uma forma trina. Presente, passado, futuro, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse símbolo do triângulo no próximo vídeo. Continuando aqui com o círculo, se ele tiver um quadrado no seu interior, simboliza o princípio material, físico, dentro dessa totalidade. Então, simboliza as coisas transitórias e passageiras, as coisas finitas que compõem esse infinito, que é representado pelo círculo, né? Então, o círculo ele está sempre relacionado ao que é orgânico e natural, enquanto o quadrado se relaciona com o que é mecânico, tecnológico. E quando nós combinamos o círculo com o quadrado, ele é um símbolo arquétipico de Jung, que relaciona o círculo com a mente e o quadrado com o corpo, né, com a realidade material. O assunto, gente, é muito vasto, é muito grande e a ideia é trazer para vocês um resumo, né, ou um vislumbre das possibilidades de compreensão desse símbolo que está presente em todas as mandalas. E já que nós desenhamos mandalas, é bom que a gente compreenda o que a gente está fazendo, né? E estou deixando aqui algumas pistas ou sugestões para quem se interessar em pesquisar um pouco mais. Se você tem interesse em compreender melhor os símbolos, né? No caso de hoje, o círculo, vou deixar também uma sugestão para vocês, que é pesquisar sobre o Ouroboros. O Ouroboros ele é simbolizado por uma serpente ou por um dragão que morde a própria cauda e forma um círculo. Ele também é um arquétipo que foi utilizado pelos povos egípcios, gregos, druidas, indianos, chineses há milhares de anos. Ele tem muitos significados, né? Vou falar um pouquinho então.
O ato da serpente engolir a si mesma é uma representação dos ciclos da vida, onde o fim de cada coisa ou de cada situação é uma oportunidade de um novo começo. Se relaciona com esse movimento cíclico, evolutivo de cada ser. Também significa essa espiral de evolução, essa dança sagrada de começo, fim, vida, morte, renascimento, né? Esse eterno retorno. Já o dragão, ele nos remete a uma coisa mais primitiva, inconsciente, os desejos ocultos, os poderes do psiquismo. Então o Ouroboros, com o dragão mordendo a própria cauda, simboliza o domínio sobre a natureza instintiva. Seria o desvendar do inconsciente. Seria o espírito dominando os instintos e a ignorância sendo tragada pela sabedoria. A serpente também é um símbolo de sabedoria em muitas culturas, né? Outro símbolo interessante seria pesquisar o arcano 10 do tarô, para entender melhor esse símbolo. É a roda da fortuna. Não vou entrar aqui em pormenores, mas também se relaciona com tudo isso que a gente está falando. É uma carta que se liga a tudo isso que a gente está falando agora. E ela também nos lembra que a vida é essa constante mudança. É assim, quando a gente está enfrentando algum momento difícil, passando por algum problema difícil, essa carta nos lembra que tudo passa, né? Outra coisa bem legal que eu não mencionei também, por exemplo, é que quando um grupo de pessoas se sentam formando um círculo, isso simboliza que todos são iguais, ou pelo menos que deveriam se sentir iguais, né? Pois a distância até o centro é a mesma para todos. Então é isso, fica mais uma dica de como podemos analisar os elementos que compõem a mandala, a partir dos desenhos que se relacionam com esse círculo e com o centro, né? Vão se compondo a partir do centro até a borda, que seria o círculo. E lembrando que a mandala é esse modelo mais compacto do cosmo e representa ao mesmo tempo o universo, né, vasto e ainda incompreensível para nós, com seus mistérios, toda a sua imensidão, e também o nosso universo interior, que se alguém aqui já conseguiu entender, me conta aqui nos comentários.